Boa noite, irmãos. A direção da casa solicita que desliguem seus celulares. Os passistas só precisam sair da sala para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. A palestra da noite de hoje será com nossa irmã Bárbara Bastos. E o tema da noite, ela é daqui da Casa dos Humildes, e o tema da noite é Espiritismo, uma visão holística da vida. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, agradecemos pela noite de hoje, a oportunidade de estar aqui nessa casa de oração. Que as palavras da nossa irmã sejam esclarecedoras, dirija aqui a nossa noite, e assim seja. Boa noite a todos. Bem, dentro dessa programação de palestras que trazem como fio condutor a questão da visão holística da vida e questões relacionadas à vida no plano terrestre, na crosta terrestre, hoje eu vou tratar do assunto da alimentação e do respeito à vida. Vou tratar particularmente da alimentação a partir de alimentos de origem animal e de toda a problemática que decorre disso, e de questões que a doutrina espírita e que livros auxiliares da doutrina espírita vêm nos esclarecer sobre esse assunto. Então eu queria começar falando um pouco sobre uma perspectiva de futuro. Todos nós sabemos que a vida no plano material, ela tem uma razão de ser, que é a razão da gente, através da matéria, passar por experiências que vão nos propiciar a oportunidade de evoluirmos espiritualmente. Então, essa é a razão primeira de estarmos habitando corpos materiais e de estarmos aqui reunidos. A alimentação é uma necessidade que somente quem está encarnado tem. Não é? O espírito, ele não tem matéria, não precisa se alimentar. Só que a gente sabe também, a partir de alguns livros que relatam a vida no plano espiritual, que os hábitos da vida na Terra muitas vezes são repetidos no plano espiritual. E a manutenção desses hábitos, ou a não manutenção desses hábitos, tem forte relação com o estado de equilíbrio espiritual. Os espíritos superiores, eles não têm absoluta necessidade de alimentação. Eles conseguem obter as energias necessárias do cosmo, do ar, enfim, energeticamente no meio onde eles se encontram. Eles não precisam ingerir nada. Espíritos que não estão ainda tão evoluídos, eles ainda consomem água. Alguns consomem alguns tipos de alimentos. Em nosso lar, André Luiz relata que ele tomava sopa. Não sei se vocês leram ou lembram disso. Tomava sopa, bebia água. O livro Violetas na Janela, que traz o relato de uma jovem que desencarnou ainda na adolescência, ela fala que consumia pães, doces, frutas. Então, e também nesse livro Violetas na Janela, ela se eu não me engano, ela conhece André Luiz, ou enfim, a gente fica sabendo através desse livro que o local onde ela vivia era mais próximo à terra do que nosso lar. E também, coincidentemente, tinha mais hábitos semelhantes ao do mundo material. Utilizavam banheiro, tomavam banho. E à medida que as pessoas estavam mais tempo lá, que iam se equilibrando, se organizando, iam cada vez mais se libertando desses hábitos do mundo material. Uma coisa que o espírito Patrícia, que é do livro Violetas na Janela, fala, é que
Em nenhum momento ela se alimentou de nada de origem animal. Não se matam animais para produzir alimentos lá onde ela vive. Temos também relatos. Aí agora voltando para o mundo material, sabemos que existem vários tipos de mundos. O planeta Terra é um planeta de prova e expiação, mas existem planetas de regeneração, existem planetas em situação mais evoluída que o planeta Terra. E como será que é a alimentação nesses outros? Será que é igual aqui? Sabemos que é diferente. O planeta Vênus, ele tem um texto na Revista Espírita, de agosto de 1862, que fala bastante do planeta Vênus e fala um pouco sobre os hábitos da vida material nesse planeta. Eles falam que a sutileza do ar em Vênus é comparável à das altas montanhas, o que torna impróprio aos vossos pulmões. No caso, nós não podemos habitar o planeta Vênus. As doenças ali são ignoradas e os habitantes ignoram o bárbaro costume de se nutrirem de cadáveres de animais, ferocidade que não existe senão nos planetas inferiores. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são destruídas e o amor se enfeita de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas sobre a terra. Por que eu estou falando como é a alimentação no plano espiritual e em planetas mais evoluídos que o planeta Terra? Porque é para isso que nós queremos caminhar. Nós estamos num planeta de prova e expiação, que vai deixar de ser um planeta de prova e expiação. Sabemos que estamos no meio de uma transição para virar um planeta de regeneração. E também sabemos que a vida material ela tem uma duração e a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, alimentar-se de animais é um hábito que existe hoje neste planeta, mas não é um hábito que deveremos manter no futuro enquanto espíritos. Tá? Então, é importante a gente saber que, por algum motivo, isso não é mantido. Por que isso não é mantido? Né? Porque se de uma forma geral é visto como algo natural, então por que isso não se mantém? Então, assim, vou trazer uma pergunta: por que não comer animais? Não é por que não. A alimentação sem produtos de origem animal, ou seja, alimentação vegetariana, ela se apresenta como uma tendência da nossa evolução espiritual. É algo que a gente vê pelos relatos, pela vida em outros planos, que é algo a ser vivenciado a partir de conquistas, né, nesta caminhada da evolução espiritual. E por que isso é importante? Não é? Por que será que a gente deveria pensar sobre isso? Os animais, para virarem alimentos, isso não acontece num passe de mágica. Para que animais virem alimentos, eles precisam ser confinados, precisam ficar presos, eles precisam, exceto algumas diferenças existem de acordo com a forma de obtenção desse alimento. Existem animais que são caçados, então pelo menos durante a vida deles, eles estiveram na natureza. Mas sabemos que isso é exceção e que mesmo nessa exceção, para virar alimento, é necessário que alguém retire a vida desse animal. E retirar uma vida, será que é um ato insignificante? O fato da vítima ser um animal não muda o fato de que alguém está tirando a vida dele. Então, mudar ou não a vítima não muda a postura de ser alguém que tira uma vida. Então, devemos nos questionar sobre isso. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, ele faz uma pergunta: o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação. Então ele está questionando se nesse contexto haveria algum problema em matar ou não, né? Já que trata-se de uma situação especial. E Emmanuel responde o seguinte: à medida que envolverdes no sentimento evangélico
compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. Então, a posição de matador não é condizente com os ensinamentos do Evangelho, não são condizentes com a postura caridosa. Afinal, você está interrompendo uma vida que teria uma continuidade se não fosse a sua interferência. Ele continua dizendo que no grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E enquanto estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Então, Emmanuel, ele chama atenção para como a sociedade ainda não enxerga isso. Ainda temos dificuldade em conferir aos animais o mesmo valor da vida deles que conferimos atualmente a outros seres humanos. No momento em que escolhemos, por exemplo, fazer testes de medicamentos em animais, em que eles vão morrer para eu saber se um medicamento funciona, ou seja, eu vou tirar a vida de um animal com o intuito, com o objetivo de salvar a vida de seres humanos. Quando eu decido fazer esse tipo de pesquisa, que é algo que é muito comum no nosso planeta, é algo que tem na nossa cidade, na universidade, nós estamos considerando que a vida daquele animal não tem valor em si. Ele só tem valor enquanto instrumento para o interesse humano. Só que Emmanuel diz o seguinte, que isso é condizente com um determinado estágio da humanidade, mas que isso irá mudar. Aí uma pergunta que podemos fazer agora é: quando saberemos que é o momento de mudar? Não é? Emmanuel falou isso. Agora a gente pode parar e pensar, quando saiu esse livro? Foi em 1941. Faz mais de 70 anos. Não é? A notícia que temos é que Emmanuel está encarnado no Brasil. Chico Xavier não está mais psicografando livros há bastante tempo. Então não tivemos uma atualização de chegou a hora, quando vai ser. Mas tanto essa obra O Consolador, como diversas obras de André Luiz, eu vou comentar um pouco ainda hoje, elas são dessa época, década de 30, de 40, e durante muito tempo o movimento espírita, ele considerou que não era algo a ser debatido, algo a ser trazido para a casa espírita, porque ainda não era o momento da humanidade. A verdade é que nós vamos ter que usar nosso próprio discernimento para entender quando esse momento vai chegar, ou se ele já chegou, tá? Mas assim, vamos ter em perspectiva quando essas obras foram feitas. Eu acho que isso é um dado bem importante. Aí alguém pode perguntar, certo, tudo bem, então vamos considerar todas as formas de vida, não só a vida humana, vamos considerar, e também não só a vida animal. Eu devo considerar com o mesmo valor a vida de outros reinos, além do animal, do reino vegetal, do reino protista, fungo, será que é a mesma coisa? Quem estava aqui na última palestra que eu dei, eu comentei sobre a questão de que os animais, eles têm algumas características que os diferem de outros seres e que são extremamente relevantes para decidirmos quem devemos considerar. Os animais, eles têm uma característica que se chama senciência. É a capacidade de sentir, de experimentar dor, de perceber privações, de sentir medo, de sentir frio. Isso é diferente das plantas, por exemplo. A própria natureza dotou os animais de meios de se locomoverem. As plantas não, elas têm raízes fincadas no chão. Então isso também é um sinal de que eles vão tentar defender a própria vida, diferente das plantas, que têm uma constituição física propriamente passiva. Outra característica importante dos animais é a questão da consciência. Isso é algo que a ciência está trazendo nos tempos recentes.
Antigamente se acreditava que os animais eles não pensavam, não raciocinavam, não tinham inteligência e não tinham consciência, ou seja, eles não tinham a compreensão de si enquanto sujeitos de uma vida. Acreditava-se que eles não tinham a noção de que eles tinham uma vida a defender, a proteger. Achava-se que todos os movimentos, todas as reações eram puramente instintivas e eram apenas de reflexo. Hoje em dia a gente sabe que não, que eles compreendem sua existência no mundo e têm a vontade e lutam para permanecer nele. Então isso são informações que a gente não pode deixar de considerar. E que a gente tem que entender que a ciência está trazendo isso muito recentemente. E o fato da ciência nos trazer isso recentemente nos traz a obrigação de repensar nossas práticas enquanto sociedade. Na época de Kardec não se conhecia nada disso. Hoje em dia nós conhecemos. Kardec dizia que se em algum ponto a ciência fosse contrária ao que estava na doutrina espírita, que deveria se rever a doutrina e deveria se ficar com a ciência. É importante também considerar que na época de Kardec ainda existia escravidão. Nosso planeta ainda tinha escravidão como uma prática legal feita em diversos países. Era algo que era legitimada pelo governo, pela sociedade. Naquela época se discutia se outras raças além da ariana teriam alma, se as mulheres teriam alma. Então será que teria sentido na época da codificação espírita Kardec trazer muitas questões relacionadas à nossa relação com os animais? Eu imagino que isso sofreria um preconceito enorme daquela época. A sociedade da época de Kardec não estava preparada para ser questionada quanto à forma de interagir com os animais. Tá? Mas, o que aconteceu nesse tempo? Nós evoluímos muito na noção de direitos humanos. Nós evoluímos muito na questão de repudiar qualquer tipo de discriminação. Nós consideramos que todos os seres humanos devem ter os mesmos direitos. Não é? Então chegou a hora da gente pensar quais são os nossos critérios para diferenciar quem deve ter direito ou não. A questão da ciência e da consciência eu considero extremamente relevante. Uma prática que vai causar dor a quem sente dor deve ser questionada. Uma prática que não gera dor é totalmente diferente. Nós, enquanto espíritas, eu acredito que a principal, o que nós lemos na própria codificação é que nós devemos ter uma atitude de caridade. Nós devemos amar a todos os seres. E reconhecer os animais enquanto sujeitos e procurar abster-se de consumi-los das diversas formas, isso é um ato de amor e de compaixão. Nossa sociedade ainda depende fortemente dos animais. Isso ainda é uma prática que é extremamente comum, que é repetida constantemente, que faz parte do dia a dia das pessoas. Mas isso não significa que nós não possamos repensá-la. Isso também não significa que não seja importante a gente rever isso e pensar em que aspecto eu posso ampliar minha capacidade de compaixão, minha capacidade de amar em relação a esses outros seres. Eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos que trata dessa questão, que é a questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? A resposta é a seguinte: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, o que é que podemos entender disso? Que se alguém decide se privar de causar dor aos animais, em benefício ou diretamente dos próprios animais que estarão deixando de sofrer, ou em benefício, eu vou tratar
adiante de questões de saúde e de meio ambiente que tem a ver também com a alimentação baseada em animais. Se a pessoa guia essa ação pela preocupação com o outro, há mérito nisso. Mas se você faz isso apenas, por exemplo, por vaidade, não haveria esse mérito. Ah, vou deixar de comer carne porque assim eu vou ter o peso que eu quero, eu vou ficar mais bonita. Isso é uma ação altamente egoísta. No fundo eu estou fazendo só pelo outro. Não haveria mérito nessa ação. Só que a criação divina é tão perfeita que faz com que até quando somos egoístas, até pelo próprio egoísmo, nós estamos fazendo bem para o outro. Quando a gente pensa, por exemplo, estou fazendo um tratamento espiritual na casa espírita. Eu tenho que me tratar, eu tenho que melhorar, porque senão, quando eu desencarnar, eu vou para um umbral, eu vou sofrer. Isso a gente está pensando na gente, não é? Mas para nos defender, a gente precisa ser bondoso em relação ao outro. Para eu poder realizar a reforma íntima, para eu poder, ao desencarnar, ter um destino melhor, estar na condição de equilíbrio espiritual melhor, eu preciso fazer o bem ao próximo. Se eu não respeito as outras pessoas, se eu desejo mal ao meu vizinho, se eu maltrato meus subordinados, se eu bato no meu filho, se eu ajo com desprezo em relação às outras pessoas, isso vai fazer mal a mim. Então, até quando pensamos em nós, é uma oportunidade de fazer o bem. Não é? Então, uma coisa que está saltando bem aos olhos no mundo atual é como diversas doenças estão se tornando verdadeiras pandemias, como é o caso do câncer. Nunca a humanidade teve tanto problema de câncer como tem atualmente. Então, enquanto a humanidade como um todo, ela vem se negando a reconhecer os animais em seu círculo de consideração moral, então enquanto a humanidade permanece desconsiderando os animais enquanto seres ainda no estágio anterior da evolução e que precisam ser guiados por nós enquanto humanos, o plano espiritual está nos obrigando a repensar isso, mesmo que a partir da dor. E esses ensinamentos estão chegando através de doenças e problemas ambientais, que eu vou tratar um pouco agora. A questão da saúde e das doenças. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 723, que diz o seguinte: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? A resposta é a seguinte: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, muitos espíritas, ainda hoje, se utilizam dessa pergunta para justamente justificar manter-se alimentando de carne. Só que eu acho que a gente precisa ver isso de uma outra forma. Quando isso foi escrito, não haviam os conhecimentos sobre nutrição e medicina que existem atualmente. Não se conheciam quais eram as fontes, por exemplo, de proteínas do mundo vegetal. Isso não havia sido estudado ainda. Não se sabia. Se na época de Kardec todos os espíritas decidissem virar vegetarianos, isso poderia causar uma série de doenças pela falta de conhecimento de como se alimentar. Então seria uma grande irresponsabilidade naquele momento histórico, sem a evolução no conhecimento científico, que essa mudança acontecesse de uma hora para outra. Só para dar um exemplo, um dos primeiros pareceres de um órgão da área de saúde favorável à possibilidade de se alimentar sem alimentos de origem animal foi da Associação Dietética Americana. Esse parecer deles, favorável ao vegetarianismo, saiu no ano de 1997. Tem em torno de 15 anos apenas. Entre sair um parecer desse e haver uma atualização dos livros didáticos dos cursos da área de saúde, de haver pesquisas locais em relação à alimentação, porque esse parecer ele foi a partir de uma série de estudos científicos, mas feitos nos Estados Unidos, não no planeta todo, com diferentes hábitos alimentares. Então,
Isso ainda é muito recente. No Brasil, somente em 2012, nós tivemos um parecer favorável à alimentação vegetariana de algum órgão de saúde, que foi o Conselho Regional de Nutrição de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem apenas um ano isso. Até hoje, as faculdades de nutrição, em sua maioria, não estão preparadas para ensinar aos alunos como se alimentar sem carne. Então, algo que eu acho que é bem importante a gente ter em mente quando estudamos toda a literatura espírita, de uma maneira geral, tanto a codificação em si, quanto os livros auxiliares, é a gente entender que aqueles espíritos que narram livros, eles não detêm todo o conhecimento universal. Não é Deus que está escrevendo um livro. Os próprios livros de André Luiz nos mostram que ele é um espírito curioso, que faz muitas perguntas e que está aprendendo no plano espiritual. Ele não tem acesso a todas as informações. Em muitos momentos, ele recebe como resposta as perguntas que ele ainda não está pronto para entender aquilo. Então, as informações que chegaram pelos livros, eles foram adequados a um determinado estágio de evolução da humanidade. Então, da mesma forma como Kardec já previu que a ciência iria refutar alguns pontos da doutrina, não significa que a doutrina não foi válida, ela foi perfeita para aquele momento. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma releitura do Evangelho e diz que muitas mensagens que estavam ali só iriam ser compreendidas com o Consolador prometido. O Consolador prometido foi a doutrina espírita. Então as revelações, elas chegam em diferentes momentos, tá? E nós precisamos ir evoluindo e as informações vão chegando mais completas de acordo com os passos que nós vamos conseguindo conquistar. Então a gente poderia dizer, então por que Kardec disse que a carne alimenta a carne? Um leão, se ele não comer carne, ele vai adoecer, vai morrer. Nós já temos uma constituição física diferente. Nós somos onívoros, podemos comer praticamente tudo. O cachorro é um animal onívoro. Um cachorro pode se alimentar sem carne e ter saúde. O gato, ele não pode, ele é um animal carnívoro. Existe uma substância que se chama taurina, quem tem gato deve conhecer, que só tem na carne ou sintetizada. Uma opção é não dar carne para o gato e dar taurina, enfim, é uma coisa muito fora da nossa realidade. Ou soltar o gato para ele caçar, ao invés de você dar uma ração que é industrializada e gera uma série de problemas. Então, a viabilidade nutricional das dietas vegetarianas só foi conhecida há muito pouco tempo. Tá? Então, outra questão em relação à saúde que eu quero tratar é a questão do grande crescimento de doenças relacionadas à alimentação. O grande aumento das doenças cardíacas tem-se um percentual da população, particularmente a população ocidental, que é o nosso caso, com a alta incidência de doenças cardíacas, de problema de obesidade, de necessidade de cirurgias de peito aberto, como chamam, como ponte de safena. Diversos tipos de câncer também aumentaram muito. O índice de diabetes, hipertensão. E o crescimento dessas doenças surgiu ao mesmo tempo em que se cresceu a produção de alimentos de origem animal. Existe uma coincidência histórica entre os dois eventos. Nos anos 50, não se consumia nem 1/3 da quantidade de produtos de origem animal que se consome hoje. Esse grande consumo se deve à questão da industrialização da produção desses alimentos. Teve tanto a questão da mudança na forma de produção da própria agricultura. Hoje, se você quiser comprar um fubá que não seja transgênico no supermercado, você não encontra. Estamos chegando, em pouco tempo, teremos 100% do milho produzido no Brasil de semente transgênica. Muitas pessoas acham, de acordo com a própria propaganda
da indústria de sementes, de que isso é ótimo porque isso aumenta a produtividade e diminui o custo dos alimentos. Só que existe uma série de questões que ainda não foram adequadamente estudadas em relação a sementes transgênicas. Existem suspeitas de que sementes transgênicas causam câncer em quem consome. Já existe o conhecimento de que as plantações transgênicas elas causam mutações em outras plantações da região de sementes nativas, ou seja, há uma contaminação. Então, há uma mudança no ecossistema, há um risco de um desequilíbrio ambiental, um risco disso causar doenças e de daqui a algum tempo a gente não ter mais como voltar atrás. Isso está se perdendo o controle. Milho, principalmente, é o cereal que está assumindo o milho nativo do nosso planeta. Junto com a transgenia, vem a questão das grandes produções, das grandes monoculturas, que também acabam com ecossistemas. Se desmata para ter grandes plantações de soja. Já ouviram falar muito disso, né? A causa do desmatamento da Amazônia é a soja. Então a culpa deve ser dos vegetarianos que comem soja, né? Não. A grande maioria dessa soja vai virar ração para gado, que em sua maioria vai ser exportado. Então, no Brasil, a gente tem uma situação particular que muitas vezes é comemorada como um grande desenvolvimento econômico do Brasil, que decorre do Brasil ser um grande produtor de alimentos e um grande produtor de alimentos agrícolas e de alimentos de origem animal, particularmente de carne vermelha. Só que isso está gerando um problema muito grande para o nosso país, porque está gerando um desmatamento da Amazônia, está gerando a destruição da vida no campo. Não vai ter mais, daqui a pouco não vai ter mais espaço para quem quiser praticar agricultura familiar, porque a monocultura está ocupando todos os terrenos. Isso é toda uma cadeia de produção que gera problemas ambientais e problemas sociais. Você elimina a possibilidade da vida no campo, você só tem grandes produções com máquinas, você não tem mais a possibilidade da produção com pessoas, famílias vivendo naquela região. E você está produzindo carne que é para os europeus ricos comerem. Além do mais, tem isso. Isso não é para acabar com a fome no planeta. Isso, na verdade, é para atender um gosto, um hábito. Não é para atender a uma necessidade da humanidade. Então, assim, entrando já na questão dos problemas ambientais, já que eu já comecei, a quantidade de grãos que se utiliza para produzir uma pequena quantidade de carne poderia alimentar uma quantidade enorme de pessoas. É como se você pegasse um funil em que você tem uma grande quantidade de alimento que poderia ser consumido diretamente. A maioria dos cereais que alimentam gado poderiam alimentar humanos, milho, soja, arroz. Isso vira ração para uma pequena quantidade de carne que só uma parte da população vai ter dinheiro para comprar. Não é algo que está acessível a toda a humanidade. Outros problemas ambientais é toda a poluição, tá? A produção de carnes gera muitos dejetos que geralmente são lançados diretamente na natureza. Assim, os matadouros também geram muitos dejetos contaminantes, sangue, restos mortais de animais. Tem um desperdício de água potável e a questão do desmatamento que eu já comentei. O que isso tem a ver com o espiritismo, né? Por que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente? Nós temos uma responsabilidade. Nós não somos os animais racionais deste planeta, né? Então, nós somos os responsáveis pela vida material nesse planeta. Nós temos um papel de cuidar para que ele continue funcionando e que nós possamos continuar reencarnando aqui para podermos continuar nessa missão evolutiva. No momento em que nós não cuidamos do nosso planeta, nós estamos faltando com essa responsabilidade. Nós estamos acabando com a diversidade biológica, tá? Monocultura, destruição de matas. O que é que a gente vai ter? Não é? Então, assim, a própria viabilidade do nosso planeta enquanto local habitável está em perigo.
Isso é só por causa da carne? Não é. Mas se considera que a produção de carne é o principal responsável por isso. A produção de alimentos é algo de enorme impacto. Então, o tipo de alimento que a gente escolhe consumir tem um impacto muito grande. Uma pessoa pode não ter um impacto tão grande. Mas enquanto atividade humana, a produção de alimentos é uma das de maior impacto. Então, isso nos gera necessidade de questionar. Será que é justificável isso? Voltando um pouco para a questão da saúde, tem uma outra questão que tem a ver com o modelo de produção de alimentos de origem animal. Muitas vezes, quando se fala nos problemas ambientais, de poluição, de desmatamento, se diz a solução para esses problemas é produção de carnes com animais confinados. Vocês já devem ter ouvido falar disso. De estar num lugar menor, onde se retém todos os dejetos, onde os gases são controlados, porque tem a questão também do problema do efeito estufa, por causa dos gases desses animais. Só que você confinar animais, além de submetê-los a uma existência de maior sofrimento, isso gera uma série de doenças. A própria gripe aviária e a vaca louca são consequências desse modelo de produção. E como é que se trata geralmente isso? Como é que se evita que esses animais confinados tenham doenças e que vão depois chegar até o ser humano? O que se faz é administrar antibióticos indiscriminadamente. Toda galinha de granja consome antibiótico durante quase toda a vida. Esse antibiótico fica na carne dela, fica no ovo, e quem consome está consumindo antibiótico. Todo médico prescreve, pelo menos a maioria deveria prescrever antibiótico com bastante cautela, porque sabemos que isso diminui a capacidade natural do corpo de se defender. A nossa imunidade fica comprometida com o uso excessivo de antibióticos. Se a alimentação diária da pessoa é cheia de antibióticos, a gente, enquanto população, vai perdendo a nossa capacidade de nos defender naturalmente de doenças. Então, doenças que seriam pequenas, simples, fáceis de resolver, podem se tornar epidemias e matar muita gente. Isso tem um risco muito grande. Isso é quase como uma bomba relógio que a gente tem e que a gente geralmente não sabe. Nos Estados Unidos tem um problema muito sério de contaminação de Escherichia coli, que é uma bactéria que para muitas pessoas não causa problemas, mas para crianças, idosos ou pessoas. Porque assim, as bactérias elas se adaptam a cada ambiente. Você pode ter aquela bactéria no seu organismo e não ficar doente, mas alguém que mora do outro lado do oceano, se consumir um alimento contaminado com ela, ele pode morrer rapidamente, porque ele não tem defesas naturais para ela. Só que, por exemplo, a produção de carne de hambúrguer junta restos de carnes de animais, no caso dos Estados Unidos, do país inteiro. Então há uma mistura, uma contaminação de diferentes partes do país. Então o risco do hambúrguer em si causar uma contaminação com essas superbactérias é muito alto. E tem inúmeros casos de crianças morrendo por causa disso, e isso é algo que vem sendo abafado pela indústria alimentícia. Tá? A indústria alimentícia é uma das mais poderosas do planeta. Tá? Existem pouquíssimas empresas que dominam a produção no planeta todo. Infelizmente, a maior preocupação deles não é com a saúde das pessoas, não é com respeito aos animais, mas é com aumentar os seus lucros cada vez mais. Isso é algo que a gente, ao escolher o que vai botar no carrinho do supermercado, a gente deve levar em conta. Eles só produzem isso dessa forma porque alguém está comprando. Por que eles fazem tudo isso? Por que esse descaso? Porque isso reduz custos. O consumidor final ele quer o menor custo. Então, quando nós escolhemos também pagar o mínimo possível por um determinado alimento, nós temos nossa parcela de responsabilidade. A gente pode se perguntar, será que isso sempre existiu, essas doenças? Por exemplo, câncer. Será que sempre as pessoas tiveram câncer
por causa do consumo de produtos de origem animal. A questão da quantidade de consumo é relevante para o aumento do risco. E também, alguns tipos de alimentos são muito mais perigosos. Por exemplo, os embutidos têm uma série de substâncias químicas que aumentam o risco dessas doenças. Mas assim, o aumento do consumo de produtos veio junto com essa mudança no nosso modelo de produção, como eu comentei, com o aumento da questão das monoculturas, a produção em massa de produtos de origem animal, sendo que isso é contrário à própria ideia de desenvolvimento sustentável. Isso é algo que só interessa realmente a curto prazo para algumas empresas conseguirem aumentar seus lucros. E aí uma questão que é bem relevante é se essas doenças, se elas têm algum fundo espiritual. Será que essas doenças decorrentes da adoção de uma alimentação baseada em animais é simplesmente um problema material? Ou isso tem alguma relação espiritual? Tem um capítulo muito interessante do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que trata do vampirismo. O vampirismo é quando uma entidade, um espírito desencarnado, ele se aproxima de uma pessoa encarnada para sugar-lhe energias vitais. Não é que nem um vampiro do cinema que vai morder e chupar sangue, mas ele vai se aproximar e vai absorver essas energias. E nesse capítulo, ele traz algumas informações que André Luiz fica bastante espantado. Ele fala como na dimensão espiritual, as pessoas que se alimentam de maneira inadequada, as pessoas que têm vícios, por exemplo, com álcool, com cigarro, ou pessoas que se alimentam mesmo de carnes, como isso gera em seu espírito uma série de pequenos organismos que ficam se alimentando disso. Então não são apenas espíritos, vamos dizer assim, humanos que sugam essas energias. Tem como se fossem pequenos vermes ou pequenas bactérias que passam a habitar o corpo espiritual daquela pessoa e ficam se alimentando disso. E esse desequilíbrio espiritual naqueles determinados órgãos favorece o campo para que haja um desequilíbrio orgânico também. Então, isso ajuda a gente a entender porque, por exemplo, porque quando a pessoa bebe muito, ela pode ter um problema no fígado, né? Isso causa primeiro um desequilíbrio espiritual, que depois pode vir uma cirrose, um câncer, algum outro problema. A gente pode se espantar com a ideia, é a mesma coisa eu ser alcoólatra, fumar ou comer carne. Eu acho que isso é uma coisa que gera espanto na maioria das pessoas. Pelo menos eu, a primeira vez que li André Luiz, eu me lembro que eu fiquei espantada, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Afinal, é um hábito que é corriqueiro, rotineiro e repetitivo para a maioria das pessoas que vivem aqui em Recife, dentro do nosso mundo ocidental. O que é que André Luiz ele fala? O que é que Alexandre fala para André Luiz nessa situação? Que as pessoas ainda não conhecem isso. Que as pessoas ignoram todo o problema que estão causando ao próprio corpo ao ingerir esse tipo de alimento. Nós sabemos que a falta de conhecimento gera uma menor... Aliás, o maior conhecimento gera uma maior responsabilidade. Agora eu estou dizendo para vocês. Então, vocês já sabem que se alimentar de carne gera um desequilíbrio espiritual e gera um desequilíbrio orgânico. Isso não significa que porque a gente conheceu alguma coisa que a gente vai mudar assim, não é? Quem já fez ou está fazendo tratamento aqui na casa, ouve sempre falar da reforma íntima. Se você fizer reforma íntima, você termina o tratamento, não é? Então por que a gente não faz assim a reforma íntima? Porque exige mudar hábitos milenares. Nossos espíritos, provavelmente, nas diferentes encarnações,
se alimentaram de carne, fumaram, beberam, tiveram raiva das pessoas durante todas as encarnações passadas, durante milênios. Isso gera dificuldade de mudar. São hábitos que estão cristalizados no nosso espírito. A gente sonhando faz isso. A gente sonha comendo o que come. Tá? Então não é algo que seja simples. Mas o fato de não ser simples não muda a necessidade de mudar. Não tira essa necessidade de mudar. Não muda a questão de que esse hábito gera sofrimento e dor a diversos seres, para quem nós temos a obrigação de tutelar, de orientar, de cuidar. Os animais, enquanto irmãos inferiores, eles são como crianças. Eles estão alguns passos atrás de nós na evolução espiritual. Para chegarmos a habitar um corpo humano, nós já vivemos em outros reinos. A doutrina espírita nos fala disso. Nós não somos criados já como espíritos humanos. Nós habitamos outros reinos até conseguirmos ser humanos. E à medida que evoluímos, nós precisamos olhar para quem está antes na evolução e precisamos dar a mão e ajudar. Não é isso que nós esperamos dos espíritos protetores? Todos nós temos anjos da guarda. São espíritos com quem temos afinidade, que têm um cuidado por nós e que estão nos orientando. Enquanto estamos encarnados no planeta, os outros seres que habitam o planeta, eles precisam ser orientados por nós. Existem planetas onde os animais eles fazem trabalhos manuais. Eles já são capazes de, por exemplo, de trabalhar na agricultura sozinhos, sem ninguém usar um chicote nem amarrá-los. Eles têm formas rudimentares de comunicação e de organização social que permite que eles façam isso. Ou seja, eles vão evoluir também. Mas nós precisamos abraçar nossa responsabilidade perante eles. Precisamos rever como estamos tratando os mesmos. Então, vemos que atualmente, dentro do movimento espírita, existe muita gente falando sobre a questão da alimentação. Isso cresceu muito. A preocupação, o questionamento sobre alimentação baseada em animais cresceu muito nos últimos anos. A questão da internet, da disseminação de informações sobre o que consumimos de uma forma geral. A gente tem muito mais acesso a saber, porque as pessoas fazem documentários, as pessoas divulgam, as pessoas conhecem quem mora em outros lugares do planeta e tem acesso à informação. Então tudo isso gerou uma movimentação também dentro do espiritismo. Mas ainda vemos uma grande resistência ao tema. Ainda vemos uma busca muito forte de muitas pessoas de ter uma postura muito mais de justificar continuar no hábito do que questionar o hábito em si. E o que eu queria que vocês refletissem é qual deve ser a postura espírita em relação a isso, assim como a outras questões. Será que eu devo justificar? Não, eu tenho raiva do meu vizinho porque ele não me respeita. Não interessa meu vizinho, interessa eu. Ele não me respeita, mas uma atitude espírita é procurar compreendê-lo e acolhê-lo. Se ele não me respeita, ele deve estar com alguma dificuldade, ele deve estar em algum estado de desequilíbrio. Será que eu tenho como ajudá-lo? O mínimo de obrigação como espírita é não devolver a mesma vibração negativa. É perdoar dos outros, de não entenderem, de questionarem, de ridicularizarem. Então, se nós, enquanto espíritas, respeitarmos o interesse de cada um em mudar isso, já será um grande passo. Uma questão que se defende muito é que a doutrina espírita meio que autoriza a alimentação baseada em animais, justamente pela questão que eu li aqui, de que a carne se alimenta da carne, que é uma necessidade orgânica. Só que a gente sabe, pela ciência atual, de que não é uma necessidade orgânica. É uma possibilidade. Realmente, se a pessoa come carne, ela vai obter proteína, vai obter ferro, zinco. Só que ela não vai obter só isso, ela vai obter uma série de nutrientes que também vão fazer mal à saúde, como excesso de gordura saturada. Não é uma necessidade orgânica. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa
considerar e que é muito mais um hábito cultural do que qualquer coisa. E sendo um hábito cultural, ele está sujeito a ser revisto, a ser mantido ou não. Está sujeito a ser questionado. E assim, se a doutrina espírita foi escrita quando havia outros conhecimentos, então a gente deve questionar se realmente a doutrina espírita defende a alimentação baseada em carne. E a doutrina espírita, ela não é dogmática, também tem isso, tá? O próprio Kardec já deixou isso bem claro. Algo que algumas pessoas dizem é que, mas tem muitas pessoas evoluídas que não eram vegetarianas. Chico Xavier não era vegetariano. Chico Xavier não leu os livros que ele próprio psicografou. Chico Xavier trabalhava numa fazenda. Quem já leu a biografia dele sabe disso. Se ele virasse vegetariano, será que ele ia continuar trabalhando lá? Será que ele ia continuar tendo a ajuda, o apoio do chefe dele, que apoiou muito ele durante, principalmente, o início da obra dele, dos livros que ele escreveu? Será que isso não iria causar uma rejeição muito grande do espiritismo naquele momento? Será que não seria uma ideia tão estranha para aquele momento histórico que as pessoas iriam questionar o espiritismo como um todo? Talvez. A gente não tem acesso a todas essas informações, mas a gente pode perguntar até que ponto essa era a questão prioritária na época de Chico Xavier. Na época de Kardec, claramente, havendo escravidão e questionamento se mulheres tinham alma, não era uma questão prioritária. A humanidade estava muito atrasada em outras questões. Então, assim, a gente tem que entender o contexto histórico das coisas. Não dá para dizer isso. E também uma ideia que muitas pessoas consideram é de que é algo de importância menor. Para que eu vou falar de alimentação se eu tenho outros problemas, como a violência urbana, pais que matam filhos, filhos que matam pais, etc. Diversos problemas da humanidade. Alimentar-se é a coisa que a gente mais faz. A prática cotidiana mais repetitiva é a alimentação. Talvez eu possa comparar com dormir, certo? Mas dormir é digamos que a gente deita e dorme. A gente não está tomando decisões, a gente não está escolhendo, a gente está lá em repouso. O que a gente mais faz é comer. Então é algo que tem um grande impacto sobre o nosso dia a dia. A alimentação, ela altera a nossa vibração. Por que quem vai dar passe não pode comer carne vermelha, pelo menos naquele dia? Porque isso afeta a capacidade do corpo físico de servir de veículo às energias que vão circular. Então, por que no dia do passe não é bom e nos outros dias é indiferente? Não é indiferente. O efeito é o mesmo no dia de dar passe ou nos outros. A influência da alimentação sobre o nosso estado vibratório acontece todos os dias. E o nosso estado vibratório é essencial para a gente melhorar em todas as questões. Para que eu possa ser mais caridosa, para que eu possa amar o próximo, que eu possa ser mais compreensível, eu preciso estar no estado de vibração o melhor possível. E a alimentação está afetando isso o tempo todo. E reconhecer os animais enquanto seres a serem cuidados, respeitados, a quem devemos dirigir nossa compaixão. Quem ama os animais não vai deixar de amar o ser humano. O ser humano é um animal que é muito mais parecido. Então, é você recusar a violência em relação a todos os seres. Quando você recusa a violência em relação aos animais, você está considerando todos os seres da natureza como sendo portadores de direitos, como sendo aqueles a quem devemos dedicar o nosso amor. Então, isso não é uma questão menor, isso é uma questão de base. É uma questão que pode influenciar a nossa relação com todos os demais. Tá? Então, a atitude espírita, ela verdadeiramente espírita, é abrir o coração e aumentar a nossa capacidade de amar, estender a capacidade de amar a todos os seres. Então, ao invés de tentar justificar, manter, cristalizar hábitos, vamos abrir nosso coração e vamos passar a enxergar todos os seres como criaturas do nosso Pai e que merecem a mesma consideração. Obrigada. Obrigada, Bárbara,
pela excelente explanação. Eu vou agora aos avisos finais. Visitem as nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. A campanha do quilo, todo primeiro domingo do mês, de 8 às 11. Todo domingo, às 16 horas, temos a reunião da Mocidade Espírita. Então, os jovens compareçam. E a evangelização infantil, quem tiver suas crianças, tragam. No domingo, faremos o estudo do Evangelho, também às 16 horas, aqui no auditório. Na segunda-feira, às 19h45, teremos reunião de consulta espiritual. E acessem o site da nossa casa, www.casadosumildes.com. Lá vocês encontram toda a programação da casa. E o blog do Bruno Tavares, bruno-tavares.zip.net, com um artigo diário. O artigo de hoje é de Dan Rose, O Futuro Allan Kardec. E o filme da semana, Salvo pela Luz. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer na noite de hoje os esclarecimentos da nossa irmã Bárbara, que tenha plantado uma semente de reflexão, né, na nossa vida como um todo. Sigamos em paz e assim seja. Fiquem em prece enquanto serão chamados para o passe.